próxima palestrante, que é a Alessandra Monteiro Martins. Pode colocar a Alessandra online aí, gente. A Alessandra Monteiro Martins, ela é consultora de governança, compliance, privacidade e segurança na SecTree. Atua no mercado de tecnologia desde 2004, em diferentes posições, passando por infraestrutura, segurança, projetos, Security Development Lifecycle, QA, Agile, e focando nos últimos anos em empresas de diferentes setores, desde previdência, seguros, bancos, fábricas de software, atualmente trabalhando com consultorias voltadas à governança de segurança da informação e projetos de adequação à LGPD e outras leis de privacidade. Deve estar cheio de trabalho a Alessandra, né? O prazo está apertando. O tema da palestra dela é privacidade e monitoramento, uma perspectiva LGPD, GDPR. Alessandra, queria demais agradecer pelo teu convite. Alessandra, sempre uma palestrante muito bem avaliada em todo o conteúdo que traz para dentro do RoadSec. Falar que a gente está muito honrado com tua presença aqui, e eu vou sair de fininho, que nós já estamos atrasados, pelo amor de Deus. Não atrasa, Alessandra. Vou correr. É bom que o meu é sou eu posso dar uma corridinha. Pronto, corta a produção. Pessoal, boa noite. Eu coloquei a tela, não sei se vai dar para vocês verem aí, beleza? Bom, o Anderson já fez a minha apresentação, então eu vou pular essa parte, né? A apresentação, eu gosto sempre de começar assim, princípios, contextos, conceitos, boas práticas e referências. Referências bibliográficas mesmo, lá, as fontes que foram consultadas, né? Como manda o figurino, aí você tem que colocar lá as fontes. E por que eu faço sempre essa linha? É porque hoje a gente tem uma geração muito afoita, ansiosa, apressada, que esquece, ignora o conceito, os princípios, e aí na prática vira um low horse, né? Então, quais são os princípios aqui que eu estou falando? Primeiro, são os princípios de privacy by design, porque quando a gente está falando de privacidade, e aí a gente olha para a LGPD e a GDPR, a LGPD ela tem lá 10 princípios. Ela diz que para o tratamento de dados deve ser observada a boa-fé e os seguintes princípios. E ela dá lá os princípios dela, mas mais na frente eu vou dizer. A GDPR, ela fala assim, bom, tem que seguir o Data Protection by Design by Default. E aí, quando ela explica o que é o Data Protection by Design, ela vai lá e fala do Privacy by Design. Olha, o Data Protection by Design, esse conceito de proteção de dados por design, do início ao fim e tal, vem do quê? Como é que eu aplico isso? Do Privacy by Design. E o Privacy by Design, o que ele fala para a gente aí, né? Proatividade e não reatividade. Então, assim, quando você vai desenvolver alguma coisa, você tem que pensar na privacidade enquanto você está ali desenhando, pensando, analisando requisito, desenhando, testando, fazendo mockup, depois desenvolvendo, e não depois que você publicou e deu ruim, assim, olha, vazou, puta, deu merda. Não é nessa hora, a privacidade tem que ser antes, né? Embarcada no design, né? Então, é o design visando a privacidade. Exemplo disso, a gente fala aí, por exemplo, feature de rede social, né? Quando você abre lá um cadastro na rede social, normalmente, tudo que você cadastra, né? Ele te consegue visualmente dizer, ó, isso aqui é público, olha, isso aqui é particular, isso aqui precisa ser público, ou não precisa ser público, já vai ser, né? Ajudar, né, embarcar a privacidade no design para a pessoa escolher aquilo que ela pode ou não compartilhar. Segurança fim a fim, né? Proteção durante todo o ciclo de vida, né? O ciclo de vida completo. A nossa lei fala isso lá no artigo, acho que 46, 47, quer dizer, diz que o produto, o serviço, processo, enfim, que for, a segurança deve ser pensada do início ao fim, desde a fase de concepção até a produção e o descarte, ou seja, quando o serviço vai parar, ou o produto vai ser descontinuado, enfim. E aí, na hora que o Privacy by Design fala de segurança fim a fim, ele chama o Security by Design, né? E nesse momento ela invoca, olha, segurança fim a fim, do início ao fim, Security by Design. Respeito pela privacidade do usuário, quer dizer, soma positivo, né? Você tem que pensar assim, cara, quem é que vai usar minha plataforma? Eu tenho que respeitar a privacidade dele, não invadir a privacidade dele. Ele tem que se sentir não apenas seguro,
no sentido de safety, né? Que o americano, ele tem duas palavras para segurança, tem security e safe, né? A gente no Brasil é segurança. E aí, segurança, às vezes, você tem que explicar qual é o sentido da segurança. O safety, para ele, é alguma coisa que põe em risco a vida dele, literalmente. E o security já é alguma coisa mais no sentido de jurídico, processo, documento, internet, essa questão assim. Então, eles separam. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala assim do respeito, mantém quem é seu usuário. Eu quero manter a segurança dele, né? Beleza, mas a segurança no sentido de security, ou a segurança no sentido de safety, enfim. A privacidade, ela tem que estar centrada nele. Eu não posso pensar assim, pô, cara, o cara aceitou usar minha plataforma, então eu dito as regras. Acabou, eu vou pegar o dado dele, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou publicar, não vou publicar, eu vou compartilhar, não. Eu tenho que saber quem é o seu usuário, porque as pessoas confundem segurança com privacidade. Eu posso ter segurança e perder a minha privacidade, certo? Privacidade como configuração padrão, ou seja, as coisas por padrão, mais um exemplo lá da rede social, ela tem que vir privada. Você é que decide quando e com quem ou de que forma você torna aquilo público. Então, por default, você preencheu lá seu perfil e vai criar uma rede social, tudo que você preencheu é pessoal, mas a interface tem que te ajudar, que é a questão aí do embarcado no design e do respeito à privacidade, a te dizer o seguinte, olha, isso é uma rede social. Então, minimamente, a sua foto de perfil, sei lá, o seu alias aqui, o seu apelido, o nome que você vai usar na rede, tem que ser público. O resto, beleza, eu posso fechar. Mas ela tem que dar esse feedback para o usuário. Por padrão, ela tem que vir assim, e não ela entender que é o seguinte, se o cara preencheu lá a ficha todinha completa, lá botou o nome do pai, da mãe, onde ele mora, se é casado, solteiro, viúvo, quantos filhos, até o tipo sanguíneo, se ele é doador, senador, se ele preencheu tudo, a rede social, aí o perfil entender assim, não, vou deixar tudo público. Se você parte desse princípio, você já viola o princípio de privacidade como configuração padrão, que é o princípio de privacy by default, ou seja, privacidade por padrão. Por padrão, eu minimizo a exposição. Funcionalidade completa são uma positiva e não são uma zero. Tipo, não, essa função aqui, então, se você não me der seus dados, então você não realiza isso. Não dá para ter essa barganha. Eu preciso realizar uma funcionalidade. Peguei, comprei um produto, ou estou utilizando, assinei um serviço, mas tem que ser claro essa questão dos dados que eu vou ceder em troca da funcionalidade. O cara não pode te dizer assim, olha, veja bem, então, você não me der esse dado aqui, então você só consegue executar até aqui. Isso ele tem que ter feito antes. Tipo, você entrou, fez o cadastro. Olha, essas informações aqui são necessárias para isso, isso e isso. Né? Eu estou respeitando a privacidade do usuário, estou centrando nele, explicando para ele, para depois ele entrar. Aí eu não explico para ele, aí ele entra na minha plataforma, ele fica frustrado porque ele não consegue executar a funcionalidade completa, porque no começo ele não cedeu um dado. E ninguém, no começo, do cadastro dele, do preenchimento, disse para ele que se ele não cedesse aquilo, ele não conseguiria executar a funcionalidade lá que ele queria até o final. Então, não dá para ser assim, ou tu me dá, ou eu faço isso. Se você não me der, então a função não funciona completa, né? Fica incompleto o negócio. Visibilidade e transparência. Então, assim, mantenha aberto. Quer dizer, se eu vou coletar, eu tenho que dizer, antes de eu coletar, olha, veja bem, você entrou na minha página aqui minha política de cookies. Não é tipo, o cara entrou na página, ele está lá coletando, depois ele exibe um pop-up e diz assim, então, você aceita a minha política de cookies? Ok, fechar. Cara, isso aí, perante a nossa própria lei, já é um vício de consentimento, você já quebrou os princípios da lei de boa-fé, de transparência, de visibilidade. Você já está capturando sem o cara consentir, ou você está obrigando o cara a dar um consentimento. Não pode ser assim, né? Você tem que mostrar para os usuários, vou capturar isso para tal finalidade, vou capturar isso para tal finalidade. Você entende isso, você aceita, você consente, né? Então, essa questão da visibilidade e transparência aí. E aí, como eu falei, o privacy se chama security. Então, o que os princípios de security by design falam, né? Minimizar a superfície de área de ataque. É o que a galera mais erra, né? Expõe as coisas, expõe endpoint, não encripta as coisas, as requests, pode, na hora de manter, de evitar
Mantém a segurança simples, na verdade, tem um décimo aqui, que é o resolver os problemas de segurança da maneira correta. A galera esquece desse resolver os problemas de segurança da maneira correta. E aí, na hora que explode o erro, entra no que as meninas estavam falando antes, né? Expõe endpoint, expõe a classe, expõe o método, expõe a library que está sendo usada, expõe whatever, expõe o mundo aí. Então, quando você começa a entender a segurança do início ao fim, e você começa pelos princípios. Pô, beleza, vou entender a minha superfície de ataque, vou minimizar ela, vou estabelecer padrões, quer dizer, meu processo de desenvolvimento, o processo que gerou o programa, aquele produto que eu vou colocar, eu estabeleci padrões aí dentro do meu CI, do meu CD, do meu DC, e aí fazer um DevSecOps de verdade, né? Esse DevSecOps que o cara botou lá uma porra de um pentest lá no meio, já antes do deploy, o cara diz assim, aí, então, tem um analista de segurança lá fazendo pentest, isso aí. Então, a minha empresa faz DevSecOps, cara, eu tenho um analista pentest lá fazendo, não vai para produção, não vai para o deploy antes de passar no pentest. Eu falei, porra, what the hell? O cara ignorou veementemente os princípios de Security by Design durante o ciclo dele de desenvolvimento, as fases, as atividades dele. Ele não incorporou a segurança ali. Ele fez um puxadinho lá no final, botando um analista de pentest para dizer que faz alguma coisa de segurança. E aí você tem a questão, por exemplo, princípio do menor privilégio, quer dizer, por default, se você só tem dois usuários, ou você é admin, é Deus, é o root, ou você é o orelha. Não dá para ser assim. Você tem que pensar que você tem perfis diferentes de pessoas, né, a questão da gestão da identidade, o controle do acesso. Quem é você, o que você faz, o que você precisa para eu te dar e controlar isso. Né? Não é já chegar o cara, ou é 8 ou 80, ou o cara chega como usuário e não faz muita coisa, ou praticamente nada, ou o cara chega como admin, é Deus, faz tudo, derruba até o negócio. Então não dá para ser isso, você tem que pensar nessa princípio do menor privilégio. Princípio da defesa em profundidade, que é a questão justamente de você tirar a segurança só de uma camada. Pô, você estudou modelo OSI, você tem 7 camadas, cara, como é que você distribui a segurança aí? Vai ficar só no Fire, só na camada 3, camada 4, camada 7? Não, cara, você vai ter que distribuir a segurança. Como é que eu distribuo a segurança? Se eu aplico esses princípios no meu ciclo de vida de desenvolvimento, fazendo DevSecOps de verdade, você consegue fazer isso. Aí entra o próximo princípio, que é o falhar com segurança, que é o que eu estava falando sobre expor, né? Expor classe, expor path, expor library, expor a dependência, enfim, expor caminhos, endpoints, etc. Quer dizer, se você for falhar, filho, faz que nem caixa preta de avião. Falha, se fecha. Não abre para todo mundo. Ah, falhou, abriu tudo, explodiu o código. Não faça isso. Quando você for desenvolver, pensa nisso. Tá, beleza, falhou a aplicação. Então, derruba ela, mano. Dá um erro 500 indisponível, trata esse internal server erro lá como indisponível temporariamente, houve um erro grave, enfim. Derruba ela, mas não expõe. Né? Fale com segurança. Não confie no serviço, aí entra naquela questão que eu estava falando das dependências, de fazer uma gestão de configuração decente, uma gestão de dependências decente, desses pacotes terem sido checados por segurança para estar no repositório local, né? A história de eu sou cool, eu sou DevOps, e aí, cara, que eu faço CI, o meu CI está aqui, eu estou direto lá no NPM aqui, baixando direto do Nginx, não sei o que, estou baixando tudo lá do Maven, direto do repositório, segurança não checa, não vê a versão, não controla, não inspeciona o pacote, não sabe se o cara está usando alguma coisa que foi infectada. Um exemplo disso, no Node.js aí em 2018, que deixou um monte de aplicação no chão. No Brasil foram poucas, mas fora do Brasil foram muitas, porque a história da galera ser DevOps, que aí o cara vai lá, comitou um código, faz não sei quantos deploy por dia, baixou, entrou no repositório do Node.js, baixou o negócio, o cara tinha infectado lá, né, parece que roubou a senha do cara e subiu um código malicioso no meio da biblioteca lá do Node.js, tinha uma coisa infectada, enfim. E aí a galera ia nessa história de sou DevOps, sou descolado, baixo direto do repositório. Gestão de dependência, o que é isso? Gestão de configuração piorou, né? Segurança nessa parte, esquece. Baixou e tal, compilou, beleza, build server e tal, subiu, rodou o teste automatizado, ok, pá, depois produção, derrubou a aplicação. Então, cuidado com isso na hora que você definir as suas atividades, o teu ciclo, a questão de separar os privilégios, de botar justamente as camadas de segurança aí, faz uma gestão de configuração decente, faz uma gestão de dependência decente, você já colocou uma camada de segurança aí. Você está
correndo menos risco de utilizar uma library, enfim, deprecated ou que tenha vulnerabilidades conhecidas, expostas, né? A questão do separação de deveres, né? Hoje essa história, eu brinco que no Brasil deturparam o conceito de DevOps, virou, o pessoal leu o Jeff Sutherland, né? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. No Brasil virou a arte de fazer o triplo na metade, com a metade das pessoas. E aí a história, não, porque meu time é multidisciplinar, né, autoplanizado, empoderado, então todo mundo faz tudo, porque, cara, o banco é NoSQL, todo mundo aqui hipster, ó, DevOps, Jzão, então quem faz? Desenvolvedor. E a infraestrutura? Pô, cara, aqui é DevOps, cara, DevOps é infrastructure, quem faz? Desenvolvedor. Aplicação, pô, aplicação nem se fale, né, cara, é o código, desenvolvedor. O cara tá lá com 3 pratinhas, que aprova por request. Aprovar por request? Ele faz, ele aprova, ele mergeia e leva para produção. Não tem a separação de deveres. Aí depois que dá ruim, não sabe o que foi. Então, nessas horas, você vai pensando o teu ciclo aí de desenvolvimento, as tuas etapas de checagem, teus pontos de segurança, ou seja, você distribuiu a tua segurança, ela não está dependendo só de um firewall, só de um WAF, só de um API management, ela está dependendo, em cada parte do teu processo, você colocou camadas, você botou uma gestão de configuração ok, um repositório local, que é checado por segurança e tal, que verifica versão, que verifica se está infectado ou não, você colocou, separou os deveres, alguém faz, alguém revisa e alguém aprova, não é o mesmo cara que faz tudo, você tem permissões diferentes, os privilégios são diferentes conforme o ambiente, não é o cara que acessa desenvolvimento, produção, homologação, tudo dele, não, peraí. Qual é o carro, quem é você? Não, essa área que você acessa, tem esse tipo de permissão, nessa área que você só olha, essa área que você não acessa, é isso. Evitar a segurança por obscuridade, ou seja, eu só garanto a segurança se eu tiver acesso ao código-fonte. E aí entra mais uma vez no defesa em profundidade. Cara, não pode ser só o white box, só eu tenho acesso ao código, eu faço uma análise estática, um SASH do código. Não pode ser isso. Eu tenho Dash, eu tenho IASH, eu tenho outras formas de analisar a segurança. Um SASH é para, pô, beleza, na minha gestão de build, eu tenho um processo de SASH análise estática de código, SASH que roda antes e ele para o build, nem começa o build se não passar no SASH. Criei processo, quer dizer, eu defini padrão, eu peguei, botei uma camada aí, ou seja, adicionei uma profundidade, quer dizer, eu já sei que não vai para o build se não tiver rodado uma análise estática. E a análise estática está olhando para lá os 214 pontos de segurança, vai OASP, vai, sei lá, qualquer outro modelo de referência, você tem BSIM, tem SANS, tem, enfim, você olha os critérios, coloca lá, pô, rodou, segurança tá ok, agora eu vou ver eficiência do código e tal, partners de desenvolvimento, rodei de novo, passou nas duas, passou, quer dizer, o meu código é bom, funciona, tem uma eficiência, e tem segurança, quer dizer, eu fiz as checagens lá, eu validei os pontos de entrada, saída, gerenciamento de identidade, validei todos aqueles pontos lá que o OASP me fala lá, as boas práticas, lá, os 214 pontos lá que você veio para checar. Pô, beleza, aí o meu processo de build começa. Então, e essa questão de separar o dever, de evitar a segurança por obscuridade é interessante, porque você tem o white box, o gray box e o black box, você tem camadas diferentes, testes diferentes, olhando para fases e componentes durante todo o teu ciclo de desenvolvimento do teu software, do teu aplicativo, enfim, do teu produto, do teu serviço. E manter a segurança simples, né? Eu sempre falo que tem uma coisa que a gente tem que pensar que é na usabilidade da segurança, né? Usable Skills, que é um curso que eu estou fazendo, inclusive, na Universidade de Maryland. As pessoas não pensam nisso, nem no produto final de quem vai usar, e nem quem está na linha ali do DevOps, do DevSecOps fazendo. As pessoas não explicam, e a galera dá bypass no processo. Não, eu dei um bypass lá, já cansei de ver bypass na análise de taxa. Então, o cara bota um sapo aqui, pula lá, e ele faz o build assim mesmo, porque ninguém explicou para ele o porquê daquilo. Que aquilo não é só para o código funcionar, para eficiência e tudo mais. Não, aquilo é uma parte da segurança que está sendo verificada. Se ele não escreveu, se não tem nada hard code, se não tem uma chave lá marretada, se não tem nada que exponha alguma coisa desnecessariamente no código. Antes
de buildar, né? Então, basicamente, os princípios são esses. E aí eu tenho o princípio de Data Protection by Design, que é uma abordagem que garante que sejam que sejam abordadas as questões de privacidade e proteção de dados na fase de design, que eu falei, né, questão de design, qualquer sistema, produto, processo, durante todo o ciclo de vida. Isso é uma definição do ICO, que é a entidade supervisora do Reino Unido, né, e o Data Protection by Default, quer dizer, eu vou tratar, sejam processados apenas os dados estritamente necessários para atingir o objetivo específico pelo qual os dados foram coletados, e nada mais disso. Tá? Então, eu já coletei, eu processei aqui para fazer o cadastro. Agora eu vou guardar, porque depois eu posso mandar uma propaganda. Isso tem que ser destacado. Uma coisa é você coletar para uma finalidade que você pediu lá o consentimento do usuário ou informou o consentimento dele. Existe o consentimento e a informação, né? Depende qual é a base legal que você está usando. Ou você vai consentir, e aí o consentimento é uma base, aí você tem que pedir, ou você vai usar uma outra base legal, execução de contrato, por exemplo, mas você tem que informar o usuário. E você não pode informar, dar uma informação falsa. A nossa lei diz isso, que se o pedido, né, se a informação passada for enganosa ou excessiva para o usuário, aquela operação de tratamento é nula. Então, veja, na nossa lei não está escrito Data Protection by Design by Default, mas no nosso português, quando você interpreta esses princípios, ela está escrito isso. Quando você diz que você não pode tratar por vício de consentimento e etc. E aí vem o contexto, né? Eu falei os princípios que norteiam boa parte aí da GDPR e que estão implícitos na nossa, ou explícitos, porque quando ele diz assim, olha, você tem que garantir a segurança do início ao fim, ele está falando de security by design. Você tem que garantir a privacidade e a proteção dos dados do usuário, está falando de privacy by design. Só que tinha gente que esperava que tivesse escrito isso assim na lei, sabe? Já ouvi umas perguntas do tipo, mas não tem escrito privacy by design na lei. Aí eu, realmente, se você estava esperando estar escrito isso na lei, o negócio está feio, a interpretação aí está ruim. Então, a nossa lei se aplica aos dados coletados no território nacional. Qual é a pegadinha para a GDPR? A GDPR, ela diz que se refere aos dados dos europeus, membros dos Estados-membros da União Europeia. Veja, nem todo país que está na Europa é membro da União Europeia. Então, cuidado com isso, tá? Pode dizer, todos os dados da Europa. Não. Membros da União Europeia. O país pode não ser membro da União Europeia e adotar o padrão GDPR. Pode. Dizer assim, beleza, para eu conseguir a história dos dados transfronteiriços, eu adoto o entendimento da GDPR. Ou não, ele não é obrigado porque ele não faz parte da União Europeia. Ele está na Europa, mas não faz parte da União Europeia. As pessoas confundem isso, né? Então, por exemplo, a própria Inglaterra saiu, né? Teve o Brexit lá, saiu, vamos sair, saiu. Mas ela continua mantendo, ela continua sendo um Estado, um país de confiança para tratar dados de cidadãos europeus membros da União Europeia, apesar dela ter saído da União Europeia, né? E por quê? Porque ela mantém a autoridade supervisora dela e os padrões rígidos com a GDPR. A nossa lei, qual é a diferença? Você não precisa ser brasileiro. O gringo veio aqui, aí alguém coletou o dado dele aqui, aí ele foi embora, voltou lá, sei lá, para o Japão, para a China, para Dinamarca, para a Suécia. Aí ele descobriu que a empresa que coletou o dado dele aqui, um hotel, por exemplo, vazou o dado do hotel fulano de tal. Ele falou, rapaz, eu fui nesse país, me hospedei nesse hotel, acho que meus dados vazaram lá. Se ele quiser entrar com uma ação, ele consegue. Porque os dados dele foi coletado no território nacional, tratado no território nacional. Ele não precisa ser brasileiro. Então, gosto de fazer esse adendo aí sobre ao que se aplica, né? E aqui são os princípios da lei, que eu falei que casa muito, quando você olha o princípio da lei, com a questão do security, do privacy by design, principalmente da questão da privacidade ali, né? Ele diz assim, olha, o tratamento, ele tem que, finalidade da coleta e tratamento de informação, ele tem que ter uma finalidade específica, não pode ser uma finalidade genérica, tá? Vou tratar para cadastro de quê? Eu vou tratar para venda de produto de quê? Com quem? Como, onde, por quê? Por quanto tempo?
Então, a questão da adequação, da necessidade, é necessário, está adequado essas informações que eu estou coletando para esta finalidade? Livre acesso, ou seja, o livre acesso é o titular dos dados tem que ter o livre acesso aos dados que foram coletados dele, a partir do momento que ele peticiona ao agente de tratamento, no caso, ao controlador, especificamente. Ele não deve peticionar ao controlador, ao operador, ele deve peticionar sempre ao controlador, quem coletou o dado dele, é quem é o responsável maior, digamos assim, na hierarquia pela coleta do dado dele. A qualidade dos dados, né? Então, ele tem o direito a corrigir, coletaram um dado meu errado, botaram o nome da minha mãe errado, minha data de nascimento errado, ele tem o direito de corrigir os dados dele que foram coletados errado, dados têm que estar precisos, a questão da transparência, da segurança, da prevenção a fraudes, né? A questão da não discriminação e a questão da responsabilidade. Eu vou pular aqui umas coisas, uns papéis, tal, da lei, as operações de tratamento que a nossa lei nomeia, tal, bonitinho, consentimento, tratamento, tudo que envolve, direitos dos titulares. Eu vou dar uma acelerada aqui para o final, que é o que interessa para vocês, os deveres, e aí tem aqui o que tem nomear o encarregado, registro de atividade, o privacy by design e o security by design está aqui dentro, quando a lei fala lá que você tem que garantir a boa-fé para o tratamento, respeitar os princípios e utilizar a segurança do início ao fim, prover padrões e boas práticas de segurança e governança. Sobre monitoramento, é interessante o que eu gostaria de destacar. A nossa lei, ela não fala nada sobre a questão específica do monitoramento. Quando você olha para a GDPR, ela tem um código de conduta para quem utiliza a tecnologia de monitoramento e vigilância por câmeras. Quem utiliza isso, quem faz isso, seja ele esse monitorador aí, né, um órgão público ou privado, ele tem que ter um código de conduta prática. E eles vêm falando isso desde 2015, antes da GDPR ser aprovada. Na nossa lei, ele só fala lá que, olha, tem que elaborar um relatório de impacto de privacidade. Lá eles falam, não, você tem que fazer o PIA antes. Aqui eles falam que a autoridade vai pedir do controlador, no caso de processamento, registro das operações de tratamento de dados sensíveis e outras operações. Quer dizer, quando a gente está falando da GDPR, cara, eles estão anos-luz à frente da gente, eles consideram CFTV, com ou sem captura de áudio, reconhecimento automático de placas numéricas pelas câmeras, a câmera corporal, drone, reconhecimento, a câmera com reconhecimento facial biométrico diz o seguinte, cara, vai usar isso aqui, primeira coisa, você tem que pensar num código de conduta prática para usar essa tecnologia, depois você tem, aliás, antes de você fazer isso, você tem que fazer um PIA, uma análise de impacto à privacidade, que tecnologia eu estou usando, por quê, como, checar se vai ser um circuito interno, porque uma coisa é eu colocar um circuito de câmera dentro da minha casa, outra coisa é eu colocar numa empresa, outra coisa é eu colocar em áreas públicas. Você tem impacto diferente à privacidade. A questão do uso de câmeras em dispositivos móveis, né? Aquelas câmeras de carro, que está pegando imagem da rua, algumas câmeras nesse sentido, e câmeras internas de carro, daqueles carros inteligentes, caminhões, em pensar qual é a tecnologia que você está usando, por que você tem que avaliar a necessidade. Segue o princípio de processamento justo e razoável. Se você já quebrou daí o propósito, está apropriado ao propósito justificado, você fez primeiro uma avaliação de impacto à privacidade, você tem que pensar o seguinte, cara, eu vou usar monitoramento. Qual o problema que eu pretendo resolver com a tecnologia de monitoramento? É necessário mesmo que eu use essa tecnologia, ou eu posso usar outras formas de controle menos invasivas que o monitoramento para eu manter a segurança disso? Né? Qual é a intrusão mínima necessária? Entenda a intrusão aqui, essa questão de você estar gravando áudio, porque não é sempre que é permitido, em alguns casos é sim violação de privacidade da intimidade, de a gravação ser contínua, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e eu armazeno por, sei lá, 5 anos. Então, você tem que pensar, quanto tempo você vai gravar, se vai ser contínuo, se não vai ser contínuo, se vai ser só no horário comercial, por quanto tempo você vai guardar, armazenar isso, de que forma você vai armazenar isso, como que as pessoas podem acessar isso. No Brasil, eu sei que a gente tem algumas leis
né? Que você é obrigada, aquela plaquinha não é a todo, sorria, você está sendo filmado. Isso é uma lei. Você tem que, antes de filmar, você tem que informar a pessoa. Por isso que as placas têm que ficar externamente. Olha, esse ambiente é monitorado pelo sistema de circuito interno de TV, blá, 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 blá. Isso é lei. Isso vale para dentro e para fora do Brasil, independente da LGPD. A diferença é que lá você tem um trabalho muito maior para justificar esse tipo de prática de uso de tecnologia para monitoramento, né? Bom, e aí quais são as salvaguardas necessárias, como o sistema será visto? Relatório de impacto à proteção. Na Europa chama PIA, né? Avaliação de impacto à privacidade, e no Brasil chama Relatório de impacto à proteção de dados pessoais referente às operações de tratamento. Quer dizer, aqui é relatório de impacto, lá é avaliação de impacto à privacidade, tá? Tem uma diferença aí. E aqui foram alguns critérios que o próprio ICO elaborou aqui, são 10 critérios aqui, a tela engoliu 2 aqui, mas o pessoal tem um PDF da apresentação, depois eles sobem o material, que ele fala assim, olha, cara, você tem que levar em consideração esses critérios aqui para fazer o seu código de conduta prática para você realizar o monitoramento, porque senão você não vai estar de acordo com o GDPR. A nossa lei não teve esse cuidado, né, porque cada estado e cada município regula essa questão do monitoramento de uma forma, né, você tem uma lei federal que permite, ok, mas não dá essas diretrizes no detalhe, no cuidado. Então, agora, quem faz esse tipo de coisa vai ter que se preocupar e vai ter que ir atrás disso, né? Então, tem algumas obrigações aqui, a questão do PIA, do PIA, né, o Programa de Governança em Privacidade, que é o que a nossa lei fala, o código aqui de conduta, né, de boas práticas para quem realiza monitoramento, tem algumas definições dele, boas práticas, e é isso, gente. Acabou, obrigado, volto depois para as perguntas, eu tive que dar uma corridinha aí, porque tem uns princípios aí que demandam uma explicação maior. Ok? Alessandra, muito obrigado pela tua palestra, muito obrigado pelo seu engajamento com o horário. A produção agradece.